Jornal Embarque na Notícia hoje recebe o doutor Wileander Salomão, pós-doutor, doutor e mestre em Direito Internacional pela PUC Minas e escreveu 10 livros. Wileander, muito obrigado pela presença aqui no Jornal Embarque na Notícia. Eu que agradeço, Patrícia. E não mais hoje, né, como vivemos aí desde sábado, os conflitos que está tendo entre os países, né, de Israel, mais o pessoal lá do Hamas. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Você já teve a experiência, né, de ter convivido um pouco com eles. Como é esse conflito que está acontecendo por esse mundo aí? É preciso que o pessoal entenda que são várias camadas históricas nesse conflito, mas de início eu já falo que não seria propriamente uma guerra entre Israel e palestinos, porque Hamas é um grupo terrorista e o Hamas não é a Palestina e a Palestina não é o Hamas. Mas essa dinâmica toda começou quando a partilha da Palestina ocorreu pelas Nações Unidas em 47, que aí aquele território da Palestina que era domínio britânico se tornou metade Estado de Israel e metade Estado da Palestina. Só que os árabes, que era a maioria da população local, não concordou com essa partilha e iniciou uma guerra contra Israel. Então, naquela região, a gente tem o Estado de Israel e o Estado da Palestina, ainda não concluído, que aí seria parte da Cisjordânia e a faixa de Gaza. Com o passar dos tempos, houve sérias guerras entre palestinos e israelenses, só que como que entra o Hamas nessa história? O Hamas é uma filial da Irmandade Muçulmana, que é um outro grupo filiado ali do Egito, e ele entrou ali na faixa de Gaza na década de 70. Só que o Hamas, ele era opositor, era e é opositor ao governo da Palestina na Cisjordânia. Então Israel, como era inimigo ali do governo da Cisjordânia, deixou o Hamas ali sem muita intervenção. Só que aconteceu uma revolta árabe palestina contra os israelenses em 87, uma guerra que durou 4 anos, e ali o Hamas surgiu. Então o Hamas surgiu como uma unidade política e unidade militante que pregava e prega ainda a destruição de Israel. Então a política do Hamas é diferente da política do governo da Palestina. Esse atual governo da Palestina foi criado junto com Israel em 93, para acabar com a guerra, e aí foram os acordos de Oslo, os famosos acordos de Oslo, que nasceu esse atual governo da Palestina ali na Cisjordânia e que governaria também a faixa de Gaza. Só que o Hamas, que está na faixa de Gaza, sempre foi contrário a esse governo moderado, diplomático da Cisjordânia, e então ele pregava tudo pela resolução, pela força. Então temos aí uma divisão política na Palestina, um governo legítimo na Cisjordânia e um governo não reconhecido e fundamentalista do Hamas na faixa de Gaza. E esse embate de Hamas com Israel, ele atingiu seu ápice em 2006, quando o Hamas lutou contra a autoridade palestina, e ao final dessa guerra, o Egito com Israel fechou a faixa de Gaza, tornou um território bloqueado por terra, ar e mar, para impedir que o Hamas, descontrolado, pudesse causar mais males a Israel. E aí a autoridade palestina ficou só na Cisjordânia. Então por isso que eu falo que essa guerra não é uma guerra puramente palestina, porque não são os palestinos, o governo da Palestina na Cisjordânia que causou essa guerra. Foram o Hamas, que domina aquela população. Só para vocês terem uma ideia, em 300 quilômetros, que é o tamanho da faixa de Gaza, existem 2 milhões de pessoas, sem acesso à eletricidade direito, sem acesso a serviços básicos, à internet, e ficaram ali encurralados por causa do Hamas. Então o Hamas, desde 2007, ele tem intensificado os ataques a Israel. Só que nesse último sábado surpreendeu todo mundo, porque eles invadiram o território, 1.000 militantes do Hamas dispararam 5.000 mísseis num feriado judaico, onde foi muito questionada a defesa de Israel, que não tinha previsto isso. E muita gente pergunta, mas por que o Hamas está atacando? Primeiro que o Hamas, ele assumiu um pouco, né, eu acho assim, até porque isso é questão da Palestina,
que o Hamas atacou Israel dizendo que, e isso é verdade, que a polícia israelense tem usado de muita violência contra os palestinos no território da Cisjordânia, tem usado de violência contra os muçulmanos que vão rezar lá em Jerusalém. Então isso já era um alerta da sociedade internacional dizendo o governo de Israel, que é um governo de extrema-direita, diminua a violência, para a violência, que uma hora a guerra vai começar. Então a gente que analisa um pouco essa questão já temia, olha, qualquer hora vai estourar uma guerra, seja lá de qual lado, com essa truculência que sempre existiu da polícia israelense com os palestinos. E eles, Leandro, atacaram das 3 maneiras que você falou que eles não têm um acesso lá, né? Mar, terra e ar. Como que eles fizeram Como isso? eles fizeram isso? Isso, no seu entender, você acha que estava planejado há mais tempo? Sim. Desde 2006 que já veio, você ia falar que desde 2006 aconteceu a última guerra, né? Teve o conflito sempre contra teve esse. guerras, assim, uma das piores foi em 2014, sempre teve, mas uma com mais magnitude. Mas já tinha alguns anos, uns 3, 4 anos, que o Hamas e o Israel estavam meio que no cessar-fogo. Não tinha acontecido um foguete ou outro, era disparado, mas era uma coisa mais isolada. Só que agora, todo mundo se surpreende com o poderio de fogo do Hamas. O problema é que é o seguinte, o Hamas ataca Israel e Israel ataca o Hamas. E por causa desse ataque, o Hamas ataca Israel. E por causa desse ataque, Israel usa da legítima defesa para combater os terroristas do Hamas. Mas agora tem um problema, porque o governo israelense está um pouco de mãos atadas, porque tem mais de 100 israelenses que foram sequestrados, porque todo mundo viu que tinha uma festa promovida inclusive pelo pai do Alok, perto da faixa de Gaza. Na minha opinião, não tinha que ter festa nenhuma ali perto da faixa de Gaza. Perto, eu falo, sim, 5 quilômetros da faixa de Gaza. E ali naquele entorno tem mais de 30 vilas israelenses. Só que ninguém adivinhou o que poderia acontecer, porque eles confiavam no serviço de defesa. Só que a festa, que terminou às 6 ou 7 da manhã, foi invadida por esses militantes aí que sequestraram jovens, mataram jovens, sequestraram idosos, sequestraram famílias, e agora eles estão com esses reféns e dizendo para Israel, se continuar a atacar, eu vou executar todo mundo. Ao mesmo tempo, Israel recrutou 300 mil soldados reservistas. E um detalhe, né? Entre esses mortos nesta festa está um brasileiro. Vários brasileiros. Porque de tem 20 ou 21, 22 anos. Por enquanto já tivemos notícia de 2 mortos, porque são judeus brasileiros que moram em Israel há bastante tempo. E também estavam nessa festa. E infelizmente perderam as vidas. Esses e mais um número maior. Possivelmente nesses reféns podem ter brasileiros também. Com certeza, porque tem muitos desaparecidos ainda. Infelizmente. E Eliander, essa guerra, né, vamos dizer que está acontecendo, né, na Israel, você também tem um livro, né, que fala, né, os conflitos entre palestinos e israelenses. Sim, né? Esse foi o meu primeiro livro, publicado em 2014, que foi objeto da minha dissertação de mestrado. E durante a elaboração da minha dissertação, eu viajei a Israel e a Palestina para que eu pudesse absorver os dois lados, porque são 2 sofrimentos, são 2 povos que sofrem ao mesmo tempo, e eu defendo a paz entre eles, não é? E então foi muito importante eu estar lá. E aí quando eu cheguei, terminei o mestrado, eu publiquei esse livro. Depois eu fiz um doutorado também sobre o tema dos palestinos israelenses, e depois um pós-doutorado falando sobre Jerusalém. E aí depois eu escrevi alguns livros sobre os Emirados Árabes, que é um outro Oriente Médio, o Oriente Médio mais pacífico, mais rico. Então eu, como descendente de árabe, libanês, né, porque meus avós, Elias Salomão e a Marta Farah Salomão, são libaneses, então eu sempre tive essa curiosidade pelas histórias que o meu pai me contava, e quando eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado, eu falei, está na hora de eu entender esse conflito. E aí eu escrevi 4 livros sobre em inglês e português, sobre os conflitos, porque a cada tempo muda, e a gente tem que fazer uma releitura dos acontecimentos, mas sempre tem essa raiz dos 2 povos tentando se manter naquela terra. O que atrapalha são esses grupos fundamentalistas, como o Hamas, que atrapalha o processo de paz de israelenses e palestinos. E a sua experiência, né? Que você esteve lá, né? Sim. Como é que é a experiência? Vamos deixar um pouquinho a guerra, vamos falar das belezas Sim. que lá tem, das virtudes que lá tem. Sim. Israel primeiro. Israel é tudo aquilo que a gente lê
na Bíblia e vê em filmes, só que é muito mais, que a gente faz um encontro com o divino ali. Ali as civilizações antigas passaram por ali, não é? Então assim, a gente vê em leituras, em Bíblias, que ali é a terra que Jesus andou com os apóstolos, que os antigos reis israelitas moravam, Jerusalém, Jericó, o deserto da Judéia, fui no Mar Morto, mas claro que a experiência mais impactante para mim foi entrar em Jerusalém, que a gente entra pela cidade do alto, a gente vê aquela planície toda, e depois a gente desce ali no Monte das Oliveiras até chegar na igreja onde Jesus soou sangue antes de ser preso. Então a gente está ali vivendo aquela, é uma Semana Santa todo dia. E a Palestina, que é praticamente do lado, foi Belém, foi Jericó, então fui em Belém, a gente foi na gruta onde Jesus nasceu. Então eu vi o sofrimento dos dois povos, dos israelenses e dos palestinos. E isso envolto àquele divino que está ali todo o tempo. É como eu disse, é uma Semana Santa, é porque cada lugar a gente olha, lê na Bíblia, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo e o local está ali na sua frente. Eu creio que, como a gente vê na Bíblia, ou até mesmo a gente vê, né, em alguns filmes, eu acho que é parecido que vivenciado lá. É mais, é muito mais. Você fica assim, em contato com o divino a cada esquina. Então você muda como pessoa, você enxerga Deus, Jesus, Maria, você enxerga tudo de uma outra forma, humana. Eu vi um Jesus mais humano e misericordioso ali. Eu não vi aquele Jesus magnânimo, eu vi um Jesus como a gente, que sofre para que a gente se redima. Que a gente então, seja melhor, eu vi o olhar misericordioso de Jesus em cada canto que eu andei ali. Isso me tocou muito e toca até hoje. Então eu tenho uma outra relação com a religião cristã, e eu também tenho muitos amigos muçulmanos, né, que também me ensinaram muito sobre o Islã. E isso que o Hamas faz não é o Islã. O Islã prega a amizade, prega a união. Então, são vários grupos que usam dessa religião, como também já usaram da religião cristã, para satisfazer seus interesses. Mas eu tenho o privilégio de conviver com esses dois povos aí que me ensinam muito. Não é uma guerra que isso possa se estender por mais tempo? Não, igual é uma guerra. É uma guerra. E o Brasil tem um papel muito importante, porque o Brasil, nesse mês de outubro, ele que faz parte do Conselho de Segurança como membro não permanente, ele ocupa a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que toda a agenda de paz e segurança do Conselho de Segurança vai ser presidida pelo Brasil. É o Brasil que vai convocar as sessões extraordinárias, é o Brasil que vai convocar os países para que se adotem uma resolução para terminar essa guerra. Então, está tudo, as atividades do Conselho de Segurança vão partir do Brasil, que tem um desafio imenso aí. Os diplomatas do Brasil que estão ali nas Nações Unidas têm essa missão importante para o Brasil e para o mundo, para que alguma coisa seja feita, para que o conflito termine. Mas é claro que há uma guerra, sim, é uma guerra. E a gente tem que, né, só pedir, né? A gente vê que essa guerra, ela vai influenciar, como já influenciou, toda a estrutura do Oriente Médio e do mundo. Porque vão ter simpatizantes do Hamas que podem atacar os judeus. Por exemplo, na Europa já estão reforçadas as embaixadas de Israel e as sinagogas. Já tem segurança maciça para proteger esses lugares de possíveis simpatizantes do Hamas, ou até mesmo de alguns palestinos radicais atacarem os judeus, e vice-versa, de alguns judeus mais extremistas também atacarem as mesquitas dos árabes muçulmanos na Europa, em retaliação ao que o Hamas está fazendo. Então isso tudo desencadeia uma ação violenta em todo o mundo, para vocês verem que esses conflitos ali na Palestina, isso tem que ser resolvido o quanto antes, porque isso gera uma ação em cadeia de violência no mundo todo. E as maiores vítimas são os civis, são os palestinos em faixa de Gaza, são os israelenses em Israel, são os brasileiros que estão lá, para vocês verem que essa guerra não há vencedores. Williander, tem tudo para ser uma terra abençoada, né, sem guerras, sim, que foi aonde tudo veio, sim, nós fomos, né, a vindo de religião lá, cristã, isso foi exatamente, trazida de lá, sim, e nós esperamos que isso passe logo, né,
Tomara. E nós continuamos, nós Sim. estamos nas orações, muitas Sim. pessoas estão nas orações, né? Pastores, Sim. padres, Sim. já, né, pediram orações para todos que estão lá. Eu sempre sou né? muito positivo, porque já aconteceram várias guerras ali em Israel, e em algumas delas, alguns acordos de paz já aconteceram. Então, quem sabe, depois dessa tragédia que está acontecendo, as lideranças mundiais sentem de verdade para conciliar aqueles dois povos, para acabar com a violência. Quem sabe? Vamos esperar pelo melhor. Com certeza vai ser, se Deus quiser, vai Tomara. dar tudo certo, né? Tomara. William, eu quero agradecer, né, por você ter tirado um tempinho, né, da sua agenda, né, por você estar vindo aqui, né, explicar um pouquinho pra gente o que é, né, realmente o que está acontecendo lá. Não é aqui no mundo, o mundo todo respira essa guerra, exatamente. né? E esperamos que isso termine bem para todos. Tomara que assim seja. Muito obrigada. Obrigado a você. Estivemos, né, com o doutor William Salomão, hoje aqui no nosso jornal Embarque na Notícia.